Olá pessoal, essa apresentação da aula, um assunto de subredes, configuração e tamanho de subredes. Em seguida nós vamos tratar do protocolo ARP, que é o protocolo de resolução de endereços, e o protocolo DHCP, que é o serviço de configuração dinâmica de dispositivos. O que é uma subrede? Subredes são divisões em redes maiores que têm diferentes finalidades. Uma subrede ela pode ser pensada para segmentar uma rede maior por motivos de segurança. Isso é relacionado, por exemplo, a um dispositivo intruso que possa snifar ou capturar os pacotes que passam nessa rede para obter informações indevidas, pois a rede, o modelo de rede de computadores que nós adotamos, que é utiliza o protocolo da internet de forma nata, ele não provê segurança, então alguns tipos de informações podem circular pela rede de forma desprotegida e todos que tiverem acesso ao meio físico dela poderão capturar esses dados. Também para isolar riscos internos da própria organização, porque nunca se sabe quando um computador pode ter algum problema ou até mesmo estar contaminado por um ransomware. E reduzindo o tamanho das subredes, a propagação desse tipo de problema será menor. Isso tudo também é relacionado com privacidade. A redução do tamanho das subredes também está relacionada com o desempenho, principalmente pois subredes menores propagarão menos pacotes em broadcast, quer dizer, aqueles pacotes de distribuição a todos os componentes de uma rede, todos os dispositivos da rede. Então, redes menores têm menor tráfego de dados por broadcast, pois cada broadcast chegará a menos dispositivos. E também podem resultar em menos colisões, naqueles tipos de rede que são suscetíveis a colisões, que são transmissões simultâneas de vários dispositivos que conflitam no meio físico. Como se pode fazer, então, a segmentação em diversos níveis da pilha de comunicação? No nível físico, as redes podem ser segmentadas da forma mais simples que se possa imaginar, por meio de cabos separados, hubs ou switches completamente separados. Isso quer dizer que realmente a infraestrutura vai ter que ser diferente quando você quiser trocar um dispositivo entre uma subrede e outra. Fisicamente, terá que acessar esses concentradores, esses cabos e trocar fisicamente, o que nem sempre é algo viável. Mas, na camada de enlace, na pilha de comunicação, lembrem, a camada de enlace, olhando de baixo para cima, é a segunda camada na pilha modelo OSI, pode-se criar LANs virtuais. Nem todos os switches eles suportam essa funcionalidade, mas a ideia da criação de LANs virtuais é que elas operem como se fossem switches diferentes. Isso significa que cada uma das portas do switch será identificada como uma LAN virtual ou mais que uma LAN virtual também poderá ser propagada para uma determinada porta. E quando recebidos os pacotes dali, essas LANs virtuais terão os pacotes propagados somente para as outras portas que também tenham essas mesmas LANs virtuais declaradas. Aqui embaixo nós temos um exemplo interessante que mostra dispositivos aqui de uma ponta, por exemplo, estão numa rede que se chama uma LAN virtual, se chama Management, Gerenciamento, IT, VLAN da TI e VLAN de vendas. E apesar de estarem ligados no mesmo dispositivo concentrador, um switch SW2, o outro SW1 e SW3 estão interconectados, ainda assim, na outra ponta, aqui tem outros dispositivos ligados à mesma VLAN, eles estão virtualmente separados, pois na camada de enlace, os pacotes enviados desde essa VLAN para outros dispositivos dentro da mesma VLAN serão sempre encaminhados somente para aquela VLAN que atinge o outro dispositivo do outro lado e não gerarão conflitos, por exemplo, com esses dispositivos aqui que pertencem a outros departamentos. Aqui nesse exemplo, simultaneamente, as VLANs têm essa configuração de permitir isolamento dos dispositivos na camada de enlace.
Mas também é comum que na própria camada IP também ocorra a separação. Vemos abaixo como é feito explicitamente isso, mas aqui coincide que apesar das LANs separadas, também as faixas de endereço IP, se nós olharmos aqui, também são levemente diferentes, para que eles também mantenham separação. O que é interessante aqui, essas VLANs podem ser reconfiguradas por software. Significa que a troca do dispositivo entre uma LAN e outra simplesmente vai requerer o login na configuração de um desses switches e elas são trocadas via software, sem necessitar troca de hardware ou duplicação da infraestrutura, como seria a outra opção que fisicamente separa as duas redes. Isso aumenta também a questão de segurança e desempenho, como foi comentado na introdução a essa aula. Portanto, roteadores, gateways e switches podem requerer uma configuração especial para suportar essa questão de VLANs. O mais interessante aqui, vocês percebem que não é necessário eu duplicar a infraestrutura, por exemplo, de interconexão entre os switches, pois nessa rota aqui entre o switch SW2 e SW1, e também nessa rota entre SW1 e SW3, os pacotes que forem necessários nessa rota serão reencaminhados de todas as VLANs passando por aqui e serão demultiplexados de novo para as LANs adequadas no switch SW3, pensando numa rota de um pacote que sai, por exemplo, dessa VLAN aqui, IT, passa para o switch 2, switch 1, switch 3 e é entregue nessa ponta aqui da VLAN. Como poderiam existir N outros pontos, N outras portas com a mesma VLAN que também receberiam cópia desse pacote, no caso, citando um broadcast. Os broadcasts enviados nessa VLAN não chegarão às outras, chegarão somente aos outros dispositivos na mesma VLAN. Então são redes virtualmente separadas, mas que utilizam o mesmo hardware. Nem todas as placas de rede de computadores de uso geral suportam VLANs. Então o que os switches fazem é tornar transparentes nessas portas. Significa transparentes para esse dispositivo aqui que está conectado numa ponta de uma VLAN, ele vai receber pacotes como se estivesse ligado num switch normalmente. Ele não vai precisar uma diferente configuração, ele nem vai saber que existem outras VLANs dividindo o mesmo infraestrutura física. Portanto, esse recurso pode ficar transparente para os usuários finais. Portanto, isso é um recurso de separação e segmentação da rede em nível de camada de enlace, que é a primeira camada que vem acima da camada física. Aqui tem esse exemplo que eu expliquei de reuso da infraestrutura de hardware por várias VLANs que trafegam de forma independente em determinadas seções da rede. Agora, subindo uma camada a mais, na camada de rede também é possível fazer a segmentação da rede por meio da seleção do tamanho daquela máscara de subrede, determinando que bits mais significativos, que representam a subrede e são comuns a todos os outros dispositivos de uma subrede, sejam iguais para os dispositivos que devem se comunicar diretamente na subrede. Ainda que seja feita a segmentação na camada de rede, na camada de enlace isso não tem nenhuma conexão. Então, mesmo que na camada de enlace não haja uma segmentação usando VLANs, na camada de rede pode ser feita uma segmentação de forma que os dispositivos que estão em subredes diferentes IP, mesmo que convivam no mesmo meio físico, eles podem receber cópias de pacotes indevidos, mas serão descartados imediatamente na camada de rede, por não pertencerem à mesma subrede. Os broadcasts poderiam ser entregues de qualquer forma, mas também seriam descartados se não pertencerem à mesma faixa de IP. Então aqui, eu tenho essa estrutura aqui que mostra os bits que representam a subrede, na parte mais significativa do endereço IP. Aqui está o bit 0 ao 31. E na parte inferior aqui, esses bits representam o dispositivo individualmente. Então, para determinar se dois dispositivos estão na mesma subrede, se comparamos esses bits que correspondem à identidade da subrede. Na prática, como é que eu enxergo isso? Fazendo aquela operação lógica entre o endereço de origem e destino, passando pelo AND lógico com a máscara de subrede, comparando o resultado final. Aqui embaixo, eu observo uma configuração comum de rede aqui, em que 192.168.10, que representa todos os bits que estão ligados à máscara subrede,
é comum a todos os dispositivos dessa subrede. Esse dispositivo aqui sendo configurado no Windows, ele tem o final 05. Mas ele está na mesma subrede que o dispositivo gateway dele, que tem esse final 01. Por que é importante isso? Se o gateway não está na mesma subrede, esse dispositivo não poderá enviar diretamente um pacote ao seu gateway. O gateway é a rota padrão quando não se tem acesso direto a um determinado IP. É o dispositivo que vai ter acesso ao WAN equivalente. Portanto, então, a parte da máscara de subrede que contém uns é o que tem que ser interpretado para verificar se os dispositivos estão na mesma subrede, o que já foi assunto que já foi tratado na aula anterior. Eu trago aqui como uma forma de revisão. Revisando, como saber se o endereço está na mesma rede, aqui está o link para o artigo da aula anterior, é essa operação bit a bit aqui. Esse mesmo exemplo, um determinado IP aqui e uma máscara de subrede que está aqui intermediária, fazendo a operação AND lógico entre elas, resulta nesse número abaixo, que só manteve ligados os bits equivalentes à identificação de subrede, que são os mais à esquerda, os mais significativos. Comparando com esse outro IP aqui, que está representado em base binária aqui, a máscara de subrede também, a operação AND lógico entre esses dois resulta nessa parte de baixo aqui. Comparando esses dois resultados, que se encontram nessa linha e nessa linha de baixo, copiei eles para cá, o que se observa? Existe uma diferença na identificação subredes, portanto, esses dois IPs não podem se comunicar diretamente, vão se comunicar através do gateway. Isso foi uma forma de revisão. Portanto, a segmentação da rede é feita pela seleção desses bits mais significativos do endereço IP e dispositivos que têm os bits mais significativos, que são os ligados na máscara de subrede iguais, estão na mesma subrede e vão se comunicar diretamente. Quantos dispositivos comporta uma subrede? Bom, aí nós temos que partir do quantos dispositivos totais podem ser representados dentro do endereço IP. Existem 32 bits para a representação do endereço IP versão 4. Quantos bits são destinados à subrede? Contar o número de uns que existe na máscara de subrede. Um exemplo, 24 bits representam a subrede quando a rede termina com configuração dita como /24. Olhando mais para a esquerda para a direita, preenchendo tudo com 24 uns, nós temos essa máscara de subrede em base decimal, que corresponde a essa aqui em base binária. Então, os bits que estiverem aqui com zeros representam dispositivos individuais, e todos que são em 1 representam a parte correspondente ao endereçamento da rede. Então, 24 bits significa que existem até 2 na 24 diferentes subredes. Um pouco menos, porque tem algumas faixas aqui que não poderão ser utilizadas, mas então 2 na 24 é um número bem grande, nesse caso, de subredes diferentes. E quantos bits restantes tem, que não estão representando a parte da subrede? São aqueles que vão representar os bits, os dispositivos individualmente. Portanto, os 32, que era o total, menos os 24 que são usados para representar a subrede, sobramos somente 8 aqui. Portanto, 8 poderiam ter aí 256 combinações diferentes de valores, de 0 a 255. Base decimal. O 0 não pode ser utilizado, nem o 255, que são endereços especiais, portanto, restam aí 254 hosts válidos dentro dessa subrede /24, pois sobraram 8 bits para endereçar dispositivos individuais. Eu posso estabelecer qualquer valor para o prefixo IP nas subredes, interpretando aqui no ponto de vista de LANs, de redes locais. Nós não podemos estabelecer qualquer prefixo, pois a gente tem que respeitar os prefixos previstos como IPs privados, quando for realizar a configuração de uma LAN. Na aula anterior também aborda essa questão, que é quais são as faixas de IP válidos para endereçamento privado. Pode-se utilizar, no entanto, mais bits do que os definidos nas classes de endereços privados para representar a identificação de subrede, mas não menos. Eu vou abrir aqui a aula anterior e consultar aqui. Onde estão aqui os endereços IPs privados? Eles são utilizados somente dentro das LANs e essa aqui é uma das classes que começa com 10. E somente tem os 8 mais significantes, representando
a subrede. Então, qualquer rede que adote essa classe aqui vai utilizar, iniciando com um 0, que tem que ser fixo, os 8 bits mais significativos, e todos esses menos significativos podem ser diferentes por subrede. Eu posso utilizar 8 ou mais, então, conforme a instrução da aula atual. Se eu quiser utilizar 16 bits aqui para representar a subrede e os bits menos significativos para representar os dispositivos individuais, isso também é possível. Da mesma forma que utilizando essa outra configuração aqui, começa com 72, eu sou obrigado a utilizar no mínimo 12 bits para representar a parte da subrede. Se eu utilizar mais, eu vou poder criar maior número de subredes separadas, mas cada vez menos dispositivos por subrede. E também, para essa configuração 9268, eu vou usar no mínimo 16. Então, lembrar dessas restrições aqui. Portanto, o número de subredes é determinado pelo sufixo que aparece aqui indicando quantos bits 1 existe na máscara de subrede, e o restante, os bits que estão aqui, vão determinar quantos dispositivos cabem nessa rede, lembrando que alguns são especiais e não podem ser utilizados. Com relação a essa parte de conteúdo, fica bem fortemente sugerida a leitura do capítulo 3 da apostila, pois ele traz de uma forma mais completa e mais extensa esse conteúdo abordado até aqui, que é a parte 1 de endereçamento IP. Essa parte também inclui os outros dois protocolos que serão as outras partes dessa aula, portanto fica essa leitura fortemente sugerida aí desse capítulo da apostila.